Ele tem uma carreira consolidada na área de comunicação e marketing. Trabalhou em grandes empresas, agências do ramo e criou marcas famosíssimas. Pensou em ações eficazes e gerou muito lucro. Viu o mercado mudar e soube fazer parte dessa transformação. Converso hoje com Dado Schneider. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo a você ao Entrevista. Eu começo perguntando, você estava conversando comigo e falou que entrou no mercado de trabalho no final da década de 70. Eu entrei em 79. O que mudou da comunicação? Eu tinha 17 anos e eu comecei a trabalhar no primeiro dia de aula. Né? E aquela época, eu costumo fazer uma brincadeira, acho que foi o Washington Oliveto que disse que hoje chefe de cuisine é o publicitário dos anos 70 e 80. Era a profissão da moda, mas eu queria ser publicitário desde os 12 anos. Porque eu via propagandas e eu disse, como é que se faz isso? E resolvi ser publicitário. E era o período de glamour, assim. Tem uma série, Mad Men, que foi, assim, um pouco antes, assim, do quando eu comecei a trabalhar. E eu sempre digo para meus alunos, o pessoal do ramo, eu fui estagiário daqueles Mad Men. Né? O Don Draper, aqueles caras bacanas, eu fui estagiário daquela época. Depois, quando eu comecei a trabalhar, já era um pouco diferente, mas ainda era uma época glamurosa e era o centro das atenções. Por quê? Porque quem trabalhava em comunicação e marketing eram os novidadeiros. Nós éramos que tínhamos as informações mais quentes. Então, imagina assim, um industrial, um comerciante que tinha uma rotina chata. Qual era a melhor parte do dia dele? É quando a agência de publicidade ia lá. Então, a gente tinha um certo charme. Depois, com a entrada da internet, todo mundo teve acesso à informação, a gente deixou de ser novidadeiro. Você é doutor em comunicação. Sim. E o que mudou? Bom, você falou um pouco como era. E como é hoje essa dinâmica? Eu trabalhei em publicidade até 99, então eu costumo dizer que eu trabalhei em publicidade só no milênio passado. Não trabalhei nesse milênio. Então eu não trabalhei especificamente com esse boom que a internet propiciou de redes sociais, essa mudança de conexão que as pessoas têm com as marcas, com as empresas. E eu trabalhei naquele período pré, onde assim, tudo girava em torno dos meios de comunicação. A forma como as empresas se comunicavam era meio de comunicação. Tinha marketing direto, mas o marketing direto no Brasil sempre andou meio de lado, porque ele pegava tudo do marketing direto americano e colocava igual. E aqui não funciona, a gente tem que botar um filtro Macunaíma, tudo que a gente faz no brasileiro. Então, assim, eu não vi a entrada das redes sociais nas empresas, tá? Eu já estava numa outra área, que hoje é o que eu faço, que eu dou palestra, até como consultor. Então, assim, essa transição, eu acho que eu me safei, tá? Porque está tudo muito complicado. As empresas estão muito incertas, estão sem saber o que fazer, porque tem uma multiplicidade de opções hoje, de ferramentas, que está difícil de conectá-las todas. E está custando muito caro isso tudo. Como consultor, então, como as empresas devem se relacionar com seus funcionários, com seus clientes? Não deixa de ser a comunicação com o mercado que faz a economia girar. Sim. Como deve ser a economia ou a comunicação e a economia desse milênio? Tá, bom, primeira coisa, isso vale para o passado e vale para o presente. Primeiro que comunicação sempre foi tratado como um assunto de segunda classe, né? Eu sempre digo assim, o industrial tem 4 filhos, o mais capaz não precisa ser o mais velho, vai fazer economia, né? Porque vai ser o vice-presidente financeiro. Eu sou mais velho. Vai ser o vice-presidente financeiro e depois vai ser o sucessor. O segundo mais capaz vai fazer engenharia, porque vai ser o diretor industrial. Aquele que já é o terceiro, que já não é tão bom assim, vai ser diretor comercial, porque ele é um cara assim muito... E a filha ou o filho malucão vai fazer marketing, tá? Eu lidei com esse pessoal maluco a minha vida toda como publicitário, depois como consultor de comunicação. Por quê? Porque na cabeça do pessoal das antigas, se a pessoa fizer um erro nessa área, não quebra a empresa. Agora, se fizer um erro na área industrial ou financeira, quebra. Então, assim, sempre foi tratado como assunto de segunda classe. E depois, com o tempo, como o mundo foi ficando cada vez mais complicado de explicar, eu costumo brincar que eu digo, agora estão chamando o pessoal de humanas para explicar o mundo, então agora a gente está ficando agora gente de primeira classe. Mas te respondendo a pergunta, tudo que se fala da porta para fora tem que ser vendido, e bem vendido, vendido no melhor sentido da palavra, da porta para dentro.
E a minha vida inteira eu vi gente preocupada em fazer uma boa imagem lá fora, passar um bom recado, sem falar a mesma coisa da porta para dentro. Então eu como consultor, até como publicitário, eu me dava o ar de dar consultoria para os clientes. É muito importante haver essa sintonia entre o que é praticado da porta para dentro e o que é comunicado da porta para fora. Quer ver um exemplo simples, assim? Uma coisa boba que a gente vê isso ainda hoje. Uma empresa de varejo anuncia uma oferta. A gente chega na loja e diz para o vendedor, eu quero aquela oferta que anunciou na TV. Ele diz, que ofertas? Pô, cara, como é que não avisa da porta para dentro que vai fazer da porta para fora? Esse é um exemplo bobo, mas é isso. E aí eu vou te perguntar uma frase, eu ouvi no meu curso de economia, e muitas vezes assim, a propaganda é a alma do negócio. Continua sendo ou agora já não é muito propaganda o conceito? Não, eu nunca achei isso, mesmo trabalhando em propaganda, e eu me irritava muito, eu já fui presidente de associação de propaganda. Não é a alma do negócio. A alma do negócio é a essência do que a gente faz. Eu costumo dizer, a propaganda, a comunicação, o marketing é a roupa do produto, é a roupa do serviço. Então não adianta a pessoa estar bem vestida e ser um lixo por dentro, entendeu? E às vezes tem gente maravilhosa que bota uma roupinha feia, né? E aí não sabe por que não vende. Então assim, a gente tem que ter uma sintonia entre a essência do produto, se ele está adequado ao público, se ele está disponível, né? Distribuição, se ele está acessível, né? Para daí dar uma roupagem que não venda mais do que ele verdadeiramente é. Porque tem uma frase, olha, essa frase tem 100 anos, tá? A boa comunicação acelera a morte de um mau produto. Né? Porque a pessoa promete algo que não é e depois não entrega. Então, assim, não é a alma do negócio, não. A alma do negócio é a essência do produto ser bom, adequado e acessível. E aí eu estou aqui com seu livro, eu já li faz mais ou menos um ano, com o nome O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Que mensagem você quer passar com esse livro, principalmente para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou até para os empresários que já estão faz tempo, mas perceberam que o que funcionava antes talvez agora não funcione mais? Eu sou da geração que no século XX, quando a gente era jovem, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto, no século XXI, e tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as crianças. Então eu costumo dizer que eu nunca comi o melhor bife, que o mundo mudou bem na minha vez. Eu faço esse gesto para reforçar por quê? Porque o que as pessoas não entendem é que os velhos não duravam antes. E a gente vai durar. Então, porque os velhos não duravam, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Eles eram rabugentos, eram umas mulas empacadas. E nós vamos durar, eu costumo dizer, eu tenho mais 40, 50 anos de vida no mínimo, lúcido. Imagina eu agora ser um velho chato reclamando de tudo, de todos. Então, esse livro é uma provocação, né, para ver se eu chacoalho gente velha de todas as idades. Porque antes velho era quem era velho cronológico. Hoje tem jovem velho e tem velho velho, né? Então, assim, o grande problema, e eu procuro falar nas palestras, que é minha atuação principal hoje em palestra, mas eu arrisco escrever alguns artigos e agora o segundo livro, é que a gente está com uma defasagem de percepção. A gente não pode ser, no século XXI, um adulto igual aos adultos do século XX, que são os nossos modelos ainda de conduta adulta. Porque nós somos adultos inéditos, tá? Nunca houve adultos iguais a nós. Não tem um livro para dizer como é que a gente vai ter que ser agora, né? Tem livro para saber como é que a gente tinha que ser no século passado. Eu te pergunto, as empresas, principalmente brasileiras, você julga que estão preparadas para esse novo mundo? Não. Qual que é o primeiro passo? Porque deve ter alguém vendo assim e falando, tá desesperado. Você está falando que eu não sirvo mais, que a minha empresa faz errado. Tá, por onde a gente começa, Dado? A gente começa primeiro se informando e tentando entender o tempo que a gente está vivendo. Eu costumo dizer assim, mudar hoje, uma pessoa mudar a maneira de ver algo, pensar a respeito de algo mudar a maneira de agir, mudar hoje não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar hoje é a gente entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar. Eu acho que o primeiro passo para a gente mudar é a gente entender para aceitar. Porque os velhos faziam assim, ó, blá, 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 eles tapavam, né? E não queriam saber das mudanças. Por um simples motivo, eles iam morrer logo depois de aposentados, né? Agora, primeiro que a gente não vai se aposentar, porque eu sei que nós dois vamos trabalhar até morrer. Eu tá? pretendo. Que a gente adora o que faz. Mas assim,
Nós temos um período tão mais longo de vida que dizem que, em média, nós vamos ver 30 anos a mais que a média dos nossos avós, né? Então, assim, imagina o que a gente vai ter que mudar a maneira de ser, pensar e agir daqui para diante. Ficando mais velho, com menos paciência, com mais jovens mandando no mundo. Então, assim, ou a gente entende o que está acontecendo, para pelo menos aceitar, ou a gente está fora do mercado e do convívio social também. E para terminar, esse entendimento, como deve ser feito? Porque você tem o problema do velho cronológico, que às vezes não está tão propenso à mudança, mas como você falou, tem o velho que é jovem, né? O velho é jovem de idade, mas já é velho. E o que ele tem que fazer para entender? Porque, assim, a primeira coisa é você ter noção que é preciso entender. Tudo bem, tenho noção, ouvi o dado, me convenceu. Tá bom, mas como que é esse mecanismo de entendimento? Tem uma expressão que está cada vez mais comum, de gente nova, tá? A gente tem uma diferença de uma geração. Bom era no meu tempo. Não, eu digo não, bom é agora, porque o meu tempo é agora, né? Eu tinha que botar bombril na antena para melhorar a imagem da TV, eu tinha que esquentar leite na caneca, eu tive o carro da primeira geração, né? Eu botava o disco e trancava o disco. Como é que vai dizer que bom era no meu tempo? Bom é agora. Eu queria ter 20 anos agora, mas já que eu não posso ter 20 anos agora, eu vou procurar ter o melhor possível deste momento com a minha idade. Então, assim, a dica mais simples que eu posso ter: ouça as músicas que estão tocando hoje, converse com as pessoas mais jovens, fale na linguagem delas, porque jovens só prestam atenção em gente que fala a linguagem dela. Eu sei que eu falo isso com tranquilidade, porque eu participo da Campus Party, minhas palestras estão cheias de gente, meus seguidores nas redes sociais têm menos de 20 anos, então, assim, é linguagem o que nos afasta hoje. E procure entender por que as pessoas pensam, agem, falam e fazem as coisas hoje, não com o filtro do século passado, no meu tempo era assim, mas tentando entender por que o mundo está assim hoje. Porque aí dói menos. E depois de um tempo para de doer e a gente começa a gostar de algumas coisas. E depois, quando a gente vê, a gente começa a ser chamado pelos amigos de metido a jovenzinho. Eu adoro ouvir isso. Porque eu digo, não é metido a jovenzinho, eu estou vivendo o meu tempo. É a melhor forma de não doer a mudança. Bom, isso vale como uma lição para as empresas. O programa de hoje fica por aqui. Dado, muito obrigado pela presença. Obrigado você pela sua companhia e lembrando que todos os episódios do programa estão disponíveis no Futura Play. Até a próxima!